Nós continuamos a nossa série, o título geral dessa série é Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós vimos até aqui a nossa nova identidade, que é fruto do relacionamento com Jesus. Vocês são sal da terra, luz do mundo. E porque nós temos uma nova identidade, nós temos também uma nova linguagem, uma nova maneira de nos expressarmos uns com os outros e com Deus. Nós temos uma linguagem que comunica graça e que é temperada com sal e que expressa sabedoria. Hoje o nosso tema é uma nova missão. A nossa missão é brilhar. No passado, existia uma figura, e você pode procurar isso, vai ver pinturas sobre isso, alguns filmes apresentam esse personagem. No passado, existia uma atividade profissional conhecida como o lampeiro. O lampeiro, ou o acendedor de lampião, era essa figura enigmática que aparecia no final da tarde, quando o sol já estava se pondo e a noite estava chegando. E ele então, com uma vara longa e uma tocha na ponta, ia pelas vielas, pelas estradas e pelas colinas, acendendo aquelas lamparinas. É interessante que há literatura poética que fala sobre isso e que descreve a atividade dele como uma silhueta que vai se apagando lentamente à medida que a noite cai. Mas ao mesmo tempo, quando você olhava o caminho por onde ele passava, você via que as luzes iam acendendo à medida que ele próprio desaparecia. Não é uma imagem bonita e dramatizada do que significa ser cristão? Porque o cristão não é alguém que busca chamar atenção para si próprio. A grande missão que nós temos é que a luz de Jesus Cristo, nosso Salvador, brilhe por onde quer que estejamos passando. Qualquer que seja o nosso caminho, nós vamos desaparecendo aos poucos e vamos nos tornando cada vez menos importantes, enquanto Cristo se torna tudo para todos. Essa deveria ser a nossa verdadeira ambição. O apóstolo Paulo estabelece a importância da nossa nova missão e ele descreve de uma maneira tão especial. Paulo chega a descrever que eu e você, nós somos como astros no mundo, estrelas luminares. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Para que tenhamos um pouco mais de contexto, nós vamos ler a partir do versículo 14. Filipenses 2, do 14 até o 16, lembrando, capítulo, número grande, versículo, número pequenininho. Se você encontrou, diga um vigoroso amém. Amém. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Quando Paulo escreve essa carta, quando a pena inspirada do apóstolo toca aquele primeiro papiro, ele está preso. Eu gosto de dizer isso, Paulo não estava preso porque praticou qualquer picaretagem, porque fugiu com dinheiro de alguém, ou seduziu a secretária da igreja, nada disso. Paulo foi preso por simplesmente pregar o evangelho e fazer bem às pessoas em um contexto que aquilo não era permitido. E lá nessa prisão, por volta do ano 61, ele está em Roma, uma igreja que ele próprio tinha implantado por ocasião da sua segunda viagem missionária, descrita no livro de Atos. Aquela igreja que prosperou muito, que foi fruto da conversão de pessoas tão sinceras quanto Lídia. Lembram-se de Lídia? Ela era uma comerciante na cidade de Filipos, uma vendedora de púrpura, e se converteu ao evangelho, e foi a mulher responsável para que o evangelho alcançasse a Europa. E lá em Filipos também, Paulo foi preso por causa de pregar o evangelho, e ainda foi açoitado, amarrado lá num tronco, na cela. À noite ele cantava um hino com seu parceiro de prisão e de evangelho, e acontece uma coisa cataclísmica, um terremoto. A cela se abre,
O carcereiro pensa em tirar a própria vida, porque um carcereiro responsável por prisioneiros sob o Império Romano, que não tivesse mantido a sua responsabilidade, poderia sofrer terríveis torturas. Então ele pensa em tirar a própria vida, porque ele vê que a cela da prisão se abriu. Me conta. Se você fosse Paulo, você está preso, tem um terremoto, abre a porta da prisão, você fica ou sai? Tão interessante que Paulo ficou. Quando chegar no céu, eu quero ter um café celestial com ele. Paulo ficou. E ficou por quê? Porque ele entendia que ele era um homem que estava em uma missão. Era mais importante que a própria liberdade física. E ele fica para pregar o evangelho para aquele carcereiro, e o carcereiro se converte. São os primeiros convertidos daquele lugar. Lídia, uma mulher comerciante, vendedora de púrpuras, e um carcereiro. Mas daquela fé sincera nasce uma igreja dedicada, que ama ao Senhor, fiel ao ministério. Assim está Paulo, preso. E naqueles dias não era comum que o Estado financiasse a alimentação dos seus presos, a segurança deles, ou qualquer outro recurso que ele precisasse. Para que um preso fosse sustentado, ele dependia dos seus familiares, dos seus amigos. E a igreja de Filipos lembrou de Paulo. Falou, Paulo precisa da nossa ajuda. É um fato da vida. Quando você está por cima, uma boa posição, com título, com dinheiro, dirigindo um carro bacana, você é cercado por pessoas de todos os lados. Vem um cordão de pessoas que querem bater no seu ombro. Há uma linguagem que descreve isso, mas acho que não é apropriada para o púlpito. Mas se você está por baixo, se você perdeu o emprego, perdeu a posição, perdeu o status, ou está vivendo uma crise, parece que você tem uma lepra social, e as pessoas se afastam de você. E não foi diferente nem mesmo com Paulo, porque pouquíssimas pessoas se interessaram por ele naquele momento de dificuldade. A igreja de Filipos foi uma dessas pessoas, uma dessas comunidades, que fez o seguinte: enviou uma oferta para cobrir as despesas pessoais de Paulo, para garantir que ele tivesse suprimento, para que ele tivesse segurança. E mais, escrever uma carta naqueles dias era caríssimo. Para que Paulo pudesse exercer o seu ministério dentro do cárcere, ele precisava que alguém financiasse. E Paulo era um empreendedor. No passado, ele fazia tendas, e com os recursos das tendas, financiava o seu ministério, financiava o ministério de outros. Mas agora, para que ele possa fazer qualquer coisa, ele depende de terceiros. Se você é como eu, você não gosta de depender de terceiros. E Paulo é assim, ele é um homem tão dinâmico, mas ali ele está, ele recebe essa oferta, e ele escreve uma carta. É uma carta de gratidão. A marca de uma pessoa que ama a Deus, que é um servo de Deus, é gratidão. E Paulo deu cuidado de escrever uma carta agradecendo. Mas como um apóstolo, ele não apenas escreve uma mensagem de gratidão, mas também uma mensagem de instrução. E um dos temas que percorre por essas páginas da carta aos Filipenses é a alegria. Paulo quer deixar claro que, apesar das dificuldades que ele está vivendo, ninguém poderia roubar a alegria que ele encontrava em Jesus Cristo. A nossa alegria, a sua alegria, está muito além do que a sociedade presente pode te oferecer. Se a sua alegria estiver em Cristo Jesus, nada, nem ninguém, pode roubar a sua alegria. E então, escrevendo essa carta, Paulo começa a delinear para eles que a razão por que ele tem tamanha alegria é porque ele é um homem que vive em uma missão, e eles também deveriam continuar vivendo assim. Então, no capítulo 2, no versículo 5, capítulo 2, versículo 5, Paulo diz assim, eu vou ler aqui na King James: que haja em vós a mesma mente que também houve em Cristo Jesus. Outra tradução diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, a mesma disposição mental, porque Jesus Cristo, Jesus o Messias, é o missionário de Deus o Pai. Deus o Pai enviou seu Filho. Nós conhecemos de cor o texto de João 3,16, não é? O que diz João 3,16?
Como é lindo ver cada um citar numa tradução da Bíblia. Linguagem de hoje, versão internacional, corrigida. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho. Mas Paulo faz um paralelo. Assim como Deus o Pai faz do seu Filho o seu missionário, Deus o Filho faz de você, cada um de nós, missionários. Somos enviados a este mundo e por isso devemos cultivar a mesma disposição mental, o mesmo estado de espírito, a mesma atitude que tinha Cristo Jesus e que Paulo procurava construir mesmo dentro do cárcere. E é por isso que então, na sequência, como lemos há pouco, ele diz assim: vocês são astros no mundo. Vocês são como estrelas no universo. Dizem que todo adolescente tem vontade de ser um modelo famoso, um cantor famoso, um artista famoso, ser um astro no mundo. Aqui é a boa notícia: basta ser cristão e você será astro no mundo. Paulo, ao dizer isso, ele deixa claro que há um contraste. Por que precisamos ser astros, estrelas ou luminares, como diz uma outra tradução, neste mundo? Porque o mundo está na direção contrária do Deus Criador. Agora veja, quando eu digo isso, que o mundo está na direção contrária ao Deus Criador, por favor, eu não estou dizendo que o planeta que Deus criou está em direção contrária com o seu Criador. As flores continuam sendo belas, o mar é maravilhoso, comer chocolate dá prazer. Todas estas são dádivas que Deus nos deu. O mundo, quanto sistema corrompido, está contra Deus. Faz sentido? Por exemplo, quer nos levar a sempre pensar em nós mesmos ou sermos pessoas que vivem apenas de prazer. Bom, Paulo diz melhor que eu, rapidamente. Capítulo 1, versículo 28, Paulo diz: não vos espanteis dos que resistem. As pessoas resistem ao Evangelho. Por quê? Porque simplesmente resistem à mensagem de Jesus. Capítulo 2, versículo 15, que lemos há pouco, Paulo diz assim, que nós vivemos no meio de uma geração corrupta, perversa. Capítulo 2, versículo 21, ele diz assim: porque todos buscam o que é seu. Egoísmo, cada um por si e Deus por todos. E no capítulo 3, versículo 18, ele fala que dentro da própria igreja infiltram alguns com a mesma disposição, que ele diz assim: agora, chorando lhes digo, eles são inimigos da cruz de Cristo. Não é fora, dentro da própria comunidade de fé. E no capítulo 3, versículo 19, Paulo diz que eles são materialistas. Talvez a melhor definição seria hedonista. Gente que só ama o prazer. Ele diz assim: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o próprio ventre. Quando nós abrimos o jornal, agora nem precisa, o jornal já persegue a gente por algoritmos. Quando uma notícia vem ao nosso encontro, não precisa de nenhum esforço para ver que a afirmação de Paulo de que o mundo é mau é uma realidade constatável. As tragédias, há maldades tão cruéis que nós olhamos e dizemos: esse cara tem que ser louco. Ou ele é louco, ou ele é possuído pelo Satanás, não é? Mas dizem que encontraram outro dia Satanás chorando na porta da igreja. Perguntaram: Satanás, o que foi? Ele disse: não, eu não tenho nada a ver com isso, eles ficam pondo a culpa em mim. A verdade é que o mundo é mau. É mau. Que as pessoas matam por dinheiro. Matam, estupram por prazer. Destroem o outro por egoísmo. E nada tem a ver com loucura, insanidade ou com possessão de Satanás. O mundo é mau. É um lugar repleto de trevas. Mas Deus faz um contraste. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Estou dando uma visão geral da carta para vocês. 3:20, Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus. Ele quer dizer que eu e você somos cidadãos de duas pátrias. Uma onde estamos vivendo, terrena, e uma celestial.
E porque nós fazemos parte de uma pátria celestial, está comigo aí, diga amém? Porque fazemos parte de uma pátria que é celestial, que é do céu, que é de Deus, nós temos por obrigação ter uma outra cultura. Nós temos uma outra cultura. Então nós somos do céu, cidadãos do céu, nós moramos na terra. E temos que aprender a viver aqui com a nossa cultura. Esses dias eu vi uma matéria no jornal, era um grupo de gaúchos que, se não me engano, moram na Alemanha. E lá, todo ano, eles fazem a festa farroupilha. Eles importam chimarrão, eles vestem a roupa e ficam ali a semana inteira celebrando. E quando foram entrevistados, eles disseram, nós fazemos isso, porque nós não podemos perder a nossa cultura. Paulo diz que você, se crê em Jesus. Quantos aqui creem em Jesus? Quantos aqui creem em Jesus? Se você crê em Jesus, você está neste mundo, mas você não é deste mundo. E, portanto, a razão de termos uma missão, ou melhor, a razão de estarmos aqui, é porque nós estamos aqui para continuar transmitindo uma cultura celestial. Por favor, você não está aqui apenas para ter um diploma bonito, ou para fazer com que seu filho tenha um diploma bonito e pendure na parede, e ganhe dinheiro, e depois se transforme numa máquina de pagar boleto até morrer. Isso é vazio. Você não é uma máquina de pagar conta e boleto até morrer. Você é uma pessoa vocacionada pelo Deus Todo-Poderoso para brilhar a luz e fazer diferença nessa terra. Você é estrela, você é um astro, você é um luminar de Deus. Então, brilhe. É isso que Paulo diz. Mas como? Como brilhamos? Capítulo 2, versículo 14. Paulo diz que a primeira coisa que alguém que está em missão deve fazer é vencer a murmuração. Na tradução que estou usando, diz assim o texto: fazei tudo sem murmurações nem contendas. A palavra murmuração aqui, contenda, é objeto de disputa entre os intérpretes da Bíblia. Se aponta para o conflito descrito no capítulo 2, porque embora a igreja de Filipos fosse uma boa igreja, tinha lá seus perrengues. E um destes era um conflito entre duas irmãs da igreja, Evódica e Sintique. Uma queria ser mais importante que a outra na igreja. Deve ser triste demais entrar para a história da igreja com nome conhecido porque você vivia quebrando pau nos bastidores. Mas foi o que aconteceu com elas. Por outro lado, no capítulo 1, Paulo fala da situação que todo cristão enfrenta, inclusive os de Filipos, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerem por Cristo, e não somente crerem nele. Então é provável que Paulo não apenas estivesse tratando de deixar a murmuração contra o irmão lá do conflito, mas deixar literalmente a murmuração contra Deus. Porque a linguagem que ele usa aqui para murmuração é a mesma que aparece no Êxodo, quando o povo está no deserto e reclama do maná, da água, da estrada, da liderança. Reclama, murmura, questionando o caráter do Deus Todo-Poderoso. Há duas palavras que Paulo usa aqui, murmuração e contenda. A primeira é aquilo que você cochicha, sabe? Alguns vão saber o que eu digo. A mulher está indo na frente, falando: ô fulano, vem fulano. Ele fica assim: o que você falou? Ah, amor, já estou indo. Mas aquilo que você cochicha é murmurar. Então as pessoas começam a murmurar contra Deus, contra a providência de Deus. Por que Deus me permitiu estar vivendo esse momento da minha vida? Mas Paulo disse: você não tem só a graça de crer em Jesus, mas também de sofrer por Jesus. E nisso somos desafiados a confiarmos na providência de Deus. Que se Ele permitiu que estamos naquele tempo, naquele lugar do espaço, não há lugar para murmuração. O mundo murmura. O mundo contende contra o Criador. Mas nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo,
Deus é sábio, Deus é santo, e o que quer que Ele permita que eu enfrente, Ele tem um bom propósito, mesmo quando eu não entendo. Eles estão nessa situação, Paulo está dizendo, cuidado, não entrem por este caminho. Não faça uma contestação intelectual, esse é o outro lado, quando finalmente as pessoas começam a dizer, e falam, eu não sei porque que Deus permitiu isso na minha vida, eu não aceito que Deus fez isso na minha vida. Não há lugar para a glorificação de vermes, nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. O escritor O.G. Wilson, ele escreveu um texto que já teve várias versões, você provavelmente já ouviu, diz assim: eu resmunguei porque tinha que andar 4 quarteirões do estacionamento até o meu escritório. Então, eu vi um homem doente, faminto, incapaz de dar um passo, mas cujo sorriso era tão alegre quanto o canto do primeiro pássaro da primavera. Eu reclamei porque a luz estava fraca. Então conheci um homem radiante, feliz, cujos olhos haviam perdido toda a visão devido a um acidente. Eu reclamei de pagar tantas contas, até visitar um asilo, onde um homem sem dinheiro cantava alegremente os cânticos triunfantes da graça de Deus. Um rabino disse assim: você pode murmurar porque as rosas têm espinhos, ou você pode celebrar porque os espinhos têm rosas. É uma perspectiva, é uma maneira de enxergar a vida. Murmuração é ruim por quê? Murmuração é ruim porque ela contamina o estado de espírito, o seu e o do outro. Você começa a murmurar, vai murmurando, é igual bocejar. Já foi num lugar, a pessoa dá uma bocejada, o outro dá bocejada, o outro dá bocejada. Mas rir também é assim, não é? Você está num consultório, tem uma pessoa com um bebezinho no colo, que nem a gente dedicou aqui a Mavi, e aí de repente aquela criança dá um sorriso. Aí um dá um sorriso, dá um sorriso, dá um sorriso. Porque você vai transmitindo aquilo. A murmuração contamina o espírito. E mais, a murmuração é um desperdício de energia. Porque ao invés dela te lançar na direção de resolver e de fazer alguma coisa, ela te paralisa e te faz apenas um reclamão. E a murmuração, ela é ruim, porque ela questiona o caráter de Deus. Ela questiona o caráter do Deus Todo-Poderoso, santo, sábio, justo, soberano, criador de todas as coisas. Vale uma nota de esclarecimento, há uma diferença entre murmuração e lamentação. A Bíblia tem um livro chamado Lamentação, é escrito por Jeremias, um profeta, mas a Bíblia não tem nenhum livro chamado Murmuração. A lamentação é quando você olha para a vida e para as suas dificuldades e você busca Deus. E você chora diante de Deus. Isso é legítimo. Buscar em Deus guarida no momento de dor e dizer: Senhor, me ajude nessa luta e nessa dor que eu estou enfrentando. Mas quem lamenta não questiona o caráter de Deus. Quem murmura, sim. Como podemos pensar na nossa jornada um caminho para vencermos a murmuração? Não que tenha alguém aqui que sofra disso, né? Mas pode ser que você conheça alguém. Nós precisamos vencer a murmuração, é parte da nossa missão. Segundo, Paulo então nos convida ao próximo passo. É como se aquilo que você vai dizendo continuamente vai se traduzir eventualmente em ações. E ele fala que devemos expressar a nossa purificação. Versículo 15, ele diz assim: vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. A ideia aqui de tornar-se irrepreensíveis remonta de novo uma linguagem do Antigo Testamento. Quando você ia oferecer uma oferta a Deus no Antigo Testamento, para um sacrifício no templo, por exemplo, que animal você tinha que escolher? Exatamente, o melhor, o que não tivesse defeito, não fosse torto. Você não dava para Deus qualquer coisa. Lá no livro de Malaquias surge uma turma fazer uma malandragem. Ele fala: qual que é o pior aí? Dá esse para Deus, vamos ficar com o bom. Então a ideia é que no Novo Testamento, eu e você nos oferecemos a Deus em missão. E a nossa vida precisa de alguma maneira seguir um caminho de pureza moral. Quer dizer que a pureza moral não é um detalhe que se agrega à fé. Não, é parte da nossa missão. Que se nós não escolhermos o caminho de pureza moral, de irrepreensão, de desejar ser diferente, de desejar ser uma cópia de Cristo Jesus,
nós perderemos a nossa capacidade de oferecer um testemunho público. Mas note ainda que Paulo diz assim, que os filipenses, nesse mesmo versículo, são filhos de Deus, mas eles podem se tornar irrepreensíveis. Há duas realidades aqui. Uma é aquilo que Deus fez, Deus faz, Deus fará na nossa vida, mas não tira de nós a nossa responsabilidade. Há um processo aqui. É um processo em que a cada dia eu vou fazendo a minha escolha. Compreendem? É assim. Deus diz, a sua natureza é essa. A sua natureza é ser luz. Pelas suas ações, você confirma a sua natureza. Quando eu fui aluno lá no seminário nos Estados Unidos, eu cheguei, a garotada ficou feliz da vida porque eu cheguei. Eles tinham um time de futebol. E eles disseram, pô, chegou, o cara brasileiro está aqui, tem um brasileiro. Nós precisamos dele no time. E, puxa, por uma semana inteira eu fui tratado como se eu fosse o Pelé. Até que chegou o dia de jogar. Primeiro que os americanos, pelo menos naquela época, detestavam jogar futebol. Eles gostavam de aquecimento, 50 minutos de aquecimento. Quando deram o primeiro chute na bola, eu já estava pedindo o SAMU, se tivesse lá. Quer dizer que a minha prática, naquele caso, divorciou-se completamente da natureza que se esperava. Mas não se preocupe, tem americano ruim de basquete também. Jesus diz que você é sal, você é luz, essa é a sua natureza, e você confirma essa sua realidade pelas escolhas que você faz, ao mesmo tempo em que é um processo para que vos torneis. Ou seja, não é algo que acontece da noite para o dia. É normal que tenhamos altos e baixos, mas nós continuamos lutando com a provisão da graça de Deus para cada dia nos tornarmos melhores, para cumprirmos a nossa missão. Eu li sobre esses dois estudantes de teologia, que eles estavam em Londres e passaram em frente de um brechó. E tinha um terno para vender, e estava escrito assim, um pouco sujo, preço reduzido. E claro, dois estudantes de teologia já começaram a pensar em teologia. Falaram, olha, o pecado é assim. O pecado é assim. Se você tiver um pouco sujo do pecado, vai tirar o seu valor e a autoridade do seu testemunho. E eles têm razão. Paulo nos diz que nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros, pureza moral é parte da nossa missão. Você tem se deixado contaminar? O que tem prejudicado a sua missão pessoal? Pare por um momento. Pense nisso. Eu conheci um missionário e ele disse que aos poucos ele foi desenvolvendo o hábito e o pecado de mentir. E ele já mentia tanto que nem ele percebia mais que era mentira. Então ele costumava dizer às pessoas o seguinte, quando eu era criança, eu queria muito ganhar a roupa do super-homem, mas o meu pai e minha mãe me deram a roupa do Batman. E ele dizia isso sempre. As pessoas riam, ele contava, falava nas rodas. Um dia ele está visitando os pais e a família resolveu ver os álbuns de fotografia. Ele vai mudando ali as fotos e de repente lá está ele, vestido com a roupa do super-homem. E ele teve um choque. Obrigado, viu? Que você possa casar um dia, tenha muitos filhos e seja feliz. Amém. Então veja só, ele olha para aquele álbum e ele vê que ele mentiu tanto sobre aquilo, que a mentira na cabeça dele se tornou uma verdade. E ele falou, eu preciso me arrepender disso. Eu preciso mudar isso. E eu creio que todos nós estamos em processo de fazer essa avaliação. E pensar, que área da minha vida eu estou aos poucos deixando ser contaminada e está roubando de mim a capacidade e o valor do meu testemunho para Cristo. Você está em missão. Amém? Eles aqui estão meio na dúvida, peraí, que eu estou um pouco longe. Você está em missão. Amém? Você está em missão. Amém. Você está em missão. Amém? Amém? Nós estamos em missão e eu estou aqui olhando uma constelação de estrelas, de astros neste mundo, que brilham, que iluminam. O
que nos leva ao nosso terceiro ponto. Devemos manifestar a nossa luz. Versículo 15, na parte B, diz assim, capítulo 2 de Filipenses: resplandeceis como luzeiros, estrelas, astros no mundo. A palavra fósteres no grego é traduzida de diversas maneiras, mas basicamente ela representa um corpo celestial. Aquilo que traz em si, num invólucro pessoal, a capacidade de iluminar. Quer dizer que nós não dependemos se o mundo é trevas e é escuro. Aliás, quanto mais escuro, mais brilha a nossa luz. A luz, ela é usada para tornar as coisas evidentes. A luz, ela é usada como um guia. A luz é usada como um aviso de cuidado. A luz é usada para celebrar a alegria. A luz, ela torna os ambientes mais seguros. Uma vez nós chegamos em casa de carro e quando abrimos a porta do carro, aquela pequena luz do carro iluminou a nossa calçada e meu filho Leonardo percebeu que ao lado do carro tinha uma serpente. E se não tivesse luz? A luz denuncia o risco, o erro, o perigo. E cada um de nós é uma luz. Ah, aqui está meu slide. Fiquem tranquilos. Olha só. Aqui, até que ele ainda ilumina, né? Hã? Estão vendo? Muito bem. E aqui tem luz, hein? Aqui ainda tem luz. Se tivesse tudo escuro, essa luz aqui ia fazer mais diferença ainda. Inclusive eu estou vendendo essa lanterna, se você quiser me procurar no final. Não, brincadeira. Aqui está a luz. O propósito que tem que cumprir. Agora, Jesus, por meio do apóstolo Paulo escrevendo, não disse que eu e você somos astros, estrelas, luz das estrelas, luz da luz. Disse que nós somos luz do mundo. Porque não adianta ser luz da luz. Aqui a coisa mais fácil que tem é ser luz. É lá fora que nós temos que ser luz e fazer diferença. Lá fora, do jeito que nós falamos, nos comportamos, agimos, fazemos negócio. Lá é o grande desafio. Agora veja só, essa luz, imagine o seguinte, quando eu murmuro, a luz continua aqui? Continua aqui? Mas ela perdeu a sua função, porque tem uma coisa cobrindo ela aqui. Quando eu não vivo uma vida de pureza e me deixo contaminar pelos valores e princípios desse mundo, o que acontece com a minha luz? Mas a luz está aqui? O convite de Paulo é que nós busquemos tornar essa luz visível, e por isso, finalmente, ele diz assim no versículo 16: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É tão interessante que Paulo coloca aqui que as decisões que nós tomamos missional confirmam o ministério apostólico, escatologicamente. Ele diz, porque se vocês viverem assim, como astros, estrelas e brilharem, o dia que nós nos encontrarmos com Cristo, eu vou falar, olha, tudo que eu passei, tudo que pastei, tudo que foi difícil por causa dessa missão, valeu a pena, porque eles são astros no mundo, eles são estrelas no universo, eles são luzeiros nessa terra. Mas, é o que Paulo quer dizer, se vocês não brilharem, quando chegar naquele dia que nós nos encontramos com Cristo, eu vou me sentir constrangido de pensar que o meu trabalho foi vão. O Evangelho é em vão na sua vida. O que Jesus fez na cruz é em vão na sua vida. A dedicação dos missionários, apóstolos, é em vão? Eu creio pela graça de Deus que não. Eu quero encerrar aqui com uma canção cristã, não vou cantar, vou apenas ler um trecho. O título dessa canção é Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai. Espírito de Deus, vem, refugia em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. A sal da terra e luz do mundo aqui.
Eu creio que sim. Se o seu sonho de adolescente foi ser uma estrela e um astro, chegou a sua hora. Brilhe para a glória de Cristo Jesus.